Hey guys, good evening. I'm just checking. Yes. Everything's okay, so let's start. Let me see if I am in the correct group. Hey guys, good evening. So this is the basic. Yes, everything is okay. Let's start. Good evening. How are you doing today? I hope everybody is fine. Everybody is okay. Today we have a summary and a review about the city and directions, ou seja, direções e sobre a cidade, os lugares da cidade. São coisas importantes para as provas de proficiência, claro, são assuntos recorrentes que têm caído nas provas de expressão oral, de listening e outras mais. Então, nós vamos fazer uma revisão rápida sobre isso. Depois também vamos falar sobre o in, on, at, que também é uma coisa que o pessoal confunde muito, são as prepositions, né, preposições. E falar sobre as direções. Vai em frente, vira à direita, vira à esquerda, está na esquina, está em frente, do outro lado da rua. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, as directions, ok? So, let's go. Eu vou abrir aqui o meu PowerPoint para não precisar traduzir, né? É o mesmo PowerPoint que eu uso na aula, porém aqui vou passar mais rápido, beleza? Eu vou falar uma vez só e vamos para frente, porque são muitos lugares. E aí, se você tiver qualquer dúvida no decorrer da aula sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto que você tenha estudado aí no decorrer da semana, você pode mandar aí nos comentários que no final eu vou lá abrir. Tô com meu celular aqui e vou abrir para tirar todas as dúvidas. Let's go! So, listen and repeat. Places in the city. Supermarket. Grocery store. Qual a diferença entre supermarket e grocery store? Geralmente, o supermarket é maior e a grocery store seria um mercadinho desses mercados locais. Aqui na minha cidade a gente chama de verdurão. Eu sei que tem gente que chama de quitanda. Então é aquele mercado que tem menos coisas. Let's continue. Barber shop. School. Lembrando que o L a gente tem que levar a língua lá no céu da boca. School. Laundromat. Museum. Stationery store. Theater. Travel agency. Mall. Shopping center. Então, ó, mall, o L, né, mall. Shopping center, ou então se falar rápido, pode falar shopping center. Shopping center, bem rapidinho. Bookstore. Library. In the bookstore, we buy books. In the library, we borrow books. Quer dizer, na bookstore a gente compra, buy. E na library, we borrow. A gente pega emprestado, borrow. Dance club. Electronic store. Gym. Karaoke bar. Pub, que é um bar. Restaurant. Bakery, padaria. Butchery, que seria o açougue. Pet shop. Real estate agency. Realty office, que é a imobiliária. Hospital or hospital. Quando o T está entre vogais no inglês americano, geralmente eles vão pronunciar com som de R. Então, em vez de falar hospital, nos Estados Unidos eles falam hospital. Hospital. Movie theater. Cinema. Movies. 3 nomes para cinema. Coffee shop. Post office.
drugstore, bank, gas station. Fala tudo junto. Gas station, department store. Ok, these are the places in the city. Esses foram os que a gente estudou, né? Claro que tem outros, mas eu tentei colocar aqui os mais recorrentes, os que mais aparecem. Coloquei tudo aqui no PDF para vocês, para depois vocês estudarem, passarem por um Anki, quem quiser, quem estiver anotando. Bom, depois na sequência lá, esse conteúdo tá na unidade 13 do nosso curso, do nosso portal. Aí na sequência, depois que você estuda lá sobre a cidade, sobre os lugares da cidade, na parte de reading, eu levei um mapa pra gente analisar, pra gente ver, né, as abreviações que tem no mapa, as partes da cidade, né? Eu lembro que tinha tunnel, bridge, Park, Square, Avenue, Street, várias coisas que aparecem no mapa para você entender, né? E no listening nós falamos sobre directions, que é justamente aquele vire, vá em frente, ande 2 quarteirões. Então isso eu trouxe aqui pra gente lembrar rapidinho também sobre as directions. Nós vimos que o on significa no ou na, nesse contexto aqui, e vai ser usado antes de nome de ruas e avenidas. Então, olha só o exemplo. The hospital is on Pine Street. E aqui nós temos um desenho, eu sei que tá pequeno, né, mas eu espero que dê para você enxergar. O hospital tá aqui, ó, olha só a setinha. On Pine Street. Então, sempre para falar de rua e avenida, você vai usar on. Isso é importante? Sim, principalmente na redação. Redação não dá espaço para erros, né? A gente sempre tem que prestar mais atenção nas regrinhas na parte da redação. Por isso que a nossa gramática do curso, ela tá pertinho lá da parte de writing, de redação. Quem tá fazendo curso só de redação sabe que tem uma gramática lá para você estudar pesado, né? Para ir bem na redação. Próxima. On the corner of. On the corner of. Na esquina de. E aí a gente vai colocar o nome das duas ruas que estão se encontrando ali naquela esquina. For example, the grocery store is on the corner of Pine Street and First Avenue. Então vamos achar aqui a grocery store. Tá aqui no cantinho do lado esquerdo. Não sei se o computador tá espelhado, mas pra mim tá do lado esquerdo aqui, ó. Grocery store. Então, on the corner of, aí a gente põe o nome das duas ruas. Pine Street and First Avenue. Across from, em frente, ou do outro lado da rua, atravessando a rua. E aí você vai colocar em frente do quê? Em frente qual loja? For example, the drugstore is across from the cafe. Cadê a drugstore? Tá bem aqui de azul. The drugstore is across from the cafe. Que seria uma lanchonete, uma cafeteria. Next to, ao lado de. E aí a gente vai colocar também o nome do estabelecimento aqui no caso. The bar is next to the cafe. E aí tá aqui no cantinho, ó. The bar is next to the cafe. Between. Entre 2 estabelecimentos ou 2 ruas. Sempre 2, tá? The hospital is between the library and the barber shop. Então, o hospital tá aqui de azul. No meio, né? Entre a library e o barber shop. Aí, nós vimos também algumas maneiras de pedir informação e de responder sobre essas directions. Então, para pedir informação, claro que você precisa ser muito polite, muito educado, e vai começar a sua frase com excuse me. Excuse me, where is the nearest? Nearest significa mais próximo. Eu até coloquei aqui a pronúncia para te ajudar. Nearest. Onde é, por exemplo, se eu quiser saber onde é o restaurante mais próximo, então seria where is the nearest restaurant? Onde é o banco mais próximo? Where is the nearest bank? Ok? Também podemos perguntar how do I get to or how can I get to? Essas duas frases têm o mesmo significado. É mais ou menos como eu faço para chegar em tal lugar? Aí você vai colocar o lugar depois do to. How do I get to the bank? How do I get to
the university, for example. How do I get to the restaurant? Para que você vai usar isso? Provavelmente na redação não vai, eu não vejo uma forma disso cair na redação. Mas na parte oral, da expressão oral, isso pode sim ser cobrado da seguinte maneira. Lá nas provas de expressão oral, às vezes, o examinador pede para você simular um diálogo. E aí você é um personagem e ele é outro. E aí tem uma situação. Então ele pode falar, olha, imagina que você tá perdido e você quer chegar no seu hotel. Então eu sou uma pessoa na rua e você vai me pedir informação. É uma possibilidade. E vice-versa. Pode ser que você tenha que dar as informações. Então é uma possibilidade, por isso você precisa entender um pouco sobre isso. Outra coisa também que já foi cobrada, que um aluno me contou esse ano, inclusive, não, é ano passado, né, 2019, que o examinador perguntou se ele morava perto do quartel e pediu para ele dar as direções da casa dele até o quartel. Então ele precisava falar, eu tenho que virar em tal lugar, eu viro na padaria, eu ando 2 quarteirões. Então você precisa entender um pouco sobre isso, algumas palavras-chave aí, para você não ficar perdido. Vamos lá, então para dar as direções, nós temos o go up e walk up, que significa suba, subir. E o go down, walk down, que é descer. E aí você pode completar esse go up, go down, com o número de quarteirões que você precisa andar. Então, quarteirão em inglês seria block, de bloco. Então, suba 2 quarteirões, go up 2 blocks. Desça 3 quarteirões, go down 3 blocks. Depois nós temos o turn right, que é vira direita, e turn left, vira esquerda. Quando a gente termina de dar todas as direções, você imagina que alguém tivesse perguntado onde fica o banco mais próximo. Eu vou falar go down 3 blocks, turn right, turn left. E aí no final, para encerrar a frase, a gente pode terminar assim, ó. It's on the right, quer dizer, está à sua direita. Or it's on the left, está à sua esquerda. Eu acho que a minha câmera está invertida. Mas vocês estão vendo a setinha aí, né? Right, direita, e left, esquerda. Não apareceu aqui, mas também temos o go ahead, que é vá em frente. Eu acho que eu coloquei no PDF. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei aqui embaixo, ó. Go ahead, vá em frente, or go straight. É a mesma coisa. Então, se você quiser falar pra pessoa, vá em frente, vá reto. Go ahead. Repeat. Go ahead. Go straight. Perfect. Então, essas aí são as directions. Depois, tenta mentalizar aí, você mesmo na sua casa. Imagina, tô aqui em casa, como que eu faço para chegar? Pensa num lugar aí perto, na padaria. Go ahead, Evaristo Gomes Guerra Avenue. Turn left on Jaziel Rezende Street. The bakery is on the right. Então, você mesmo raciocina aí o que você iria responder. E, para fechar, nós vimos nessa unidade também, na unidade 13, quem já estudou já viu, quem ainda não, vai chegar lá. As prepositions, in, on e at. Muito importantes. Gente, olha, essa matéria, ela é meio infinita. Cada dia eu aprendo uma situação nova que eu tenho que usar in, on, at, mas tem algumas, as mais básicas, a gente precisa aprender. Então, eu não tô aqui dizendo que você precisa dominar, que você tem que saber todos, porque eu acho que é quase impossível. Até os nativos, os que moram lá nos Estados Unidos, às vezes eles confundem. Eles falam de um jeito e a regrinha manda usar outro. Então, eu já vi professores, já vi moradores, né, dos Estados Unidos que eu sigo no Instagram, falando errado, entre aspas, porque não é segundo a regrinha, a norma padrão, digamos assim. Porém, isso não é desculpa, porque os mais básicos, todo mundo acerta. Só algumas exceções, tipo, se eu quiser falar na Lua, em Marte, às vezes a pessoa pode confundir. Mas tem alguns que todo mundo precisa saber, tá? Então, por exemplo, todo mundo precisa saber que nós vamos usar o in para cidade, estado e país. Isso é padrão, então memoriza. Cidade, estado e país, usa in. E para bairro também. Então, você pode associar que todos os espaços
maiores, lugares maiores, amplos, a gente vai usar o in. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos sobre mim. I live in Brazil. I live in São Paulo, que é o estado. I live in Lorena, city. I live in Cruz, que é my neighborhood, que é o meu bairro, minha região da cidade. Agora, se você for ser um pouco mais específico e se você quiser colocar o nome da rua onde você mora, ou avenida, você vai usar o on. Então, aqui eu coloquei o nome da rua, ó. September 7th Avenue, Avenida 7 de Setembro. A gente vai usar o on. I live on September 7th Avenue. E, finalmente, se você for super específico e falar até o número da sua casa, endereço completo, aí você vai usar at. I live at 321 September Avenue, Lorena, São Paulo. Então, de novo, in para lugares mais amplos. Bairro, cidade, estado, país. On, rua ou avenida. At, número. Então, o at é super específico. E nós também vamos usar o at para falar de lugares dentro da cidade, lugares específicos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, I am at home, quer dizer, em casa. Isso também você precisa memorizar. Sempre que você quiser falar em casa, na sua casa, você vai falar at home, tá? At home. E geralmente a gente usa house para falar da house de outra pessoa. Então, se eu quiser falar, eu tô na minha casa, I am at home. Eu tô na casa da minha mãe, I am in my mother's house. De novo, I am at home. I am in my mother's house. Certo? Então, para casa de outra pessoa, você vai usar in, aí coloca o nome da pessoa, house. In my mother's house, in my friend's house, com aquele apóstrofo S. In my boyfriend's house, por aí vai. Minha casa, at home. Na escola, at school. No trabalho, at work. Na igreja, at church. Esses 4 aqui, a gente pode considerar como exceções. Então, você precisa memorizar, decorar. At home, at school, at work, at church. Por que eles são exceções? Porque os outros lugares, a gente precisa colocar the. At the bank, at the park, at the supermarket, at the restaurant, at the... que mais que tinha lá? At the post office, at the gas station, at the hospital, at the restaurant. Todos os outros lugares da cidade, a gente vai falar at the. E esses 4 primeiros aqui não precisa do the. Aí você me pergunta, por que, Jaqueline? Ninguém sabe, porque é assim. E a gente tem que usar assim, porque senão vai ficar errado, tá bom? Então, eu gosto de memorizar, e eu já vi outros professores falando disso também, que são, digamos assim, um dos lugares mais importantes da nossa vida, ó. Nossa casa, escola, trabalho e igreja. Casa, trabalho, escola e igreja. Então, esses 4 lugares importantes da nossa vida, a gente vai usar só at. E os outros demais lugares, aí a gente vai usar at the, tá bom? Para falar eu estou em tal lugar. I am at the. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, era sobre lugares da cidade, direções, né? E essas regrinhas do in, on, at, bem basiquinho, como eu disse. Tem muitas outras situações, outros lugares que têm exceções, mas aqui nós estamos vendo o básico do básico que você precisa dominar. Então, só para você entender um pouquinho melhor o que eu tô querendo dizer, tem muitas exceções, muitas situações com in, on, at. Então, pode ser que, provavelmente, na prova do nível básico, eles não vão perguntar essas coisas difíceis, não vai cair isso. Mas o básico do básico você precisa saber, precisa dominar. Então, anota isso, cola no espelho do banheiro, lê todo dia, até você conseguir memorizar, tá bom? Esses usos do in, on, at, mais básico, para depois nos níveis mais avançados, quando você for avançando nos seus estudos de inglês, você começar a aprender as novas situações, ok? Então, agora que eu já encerrei essa primeira parte, eu vou pegar aqui meu celular para ver se vocês têm dúvidas. Quem estiver chegando agora, quem chegou depois, pode deixar suas dúvidas no comentário ou
no WhatsApp, se alguém não estiver conseguindo mandar mensagem pelo Face, pode mandar pelo WhatsApp que eu tô aqui com o celular na mão, então eu consigo visualizar, ok? Vamos ver. Let's see. Let's drink some water. Hello, Fausto, from Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Very nice. Do you have any questions? Vou escrever aqui bem grande, quer ver? Vou escrever questions. I think I have a cold. Na aula passada, de segunda-feira, né? Segunda-feira a gente teve uma aula e era para ser quinta, né? Só que teve o problema da internet, eu passei para segunda. E a gente falou sobre health problems, remember? Falamos sobre problemas de saúde comuns. Então, today I have a cold. Eu acho que eu tô resfriada. I have a cold. I'm not very well today. Bom, pessoal, então se não tem nenhuma question, I'm going to stop here. You know where to find me. If you have any problems, just text me and I'll help you. Have a good night. Bye-bye. Oh my God.